Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. Comemoramos hoje a festa de São Martinho de Lima. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos 12 a 14. Naquele tempo, ele disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Jesus fala hoje do perigo da vaidade, de estarmos mais preocupados conosco do que fazer o bem aos demais. E utiliza o exemplo do banquete, dizendo que devemos convidar os mais simples, pois estes não poderão retribuir o favor que fazemos, não poderão inflar o nosso ego. É só um exemplo. Não significa que devemos fazer isso, mas sim sermos menos vaidosos, menos centrados em nós mesmos. Hoje a Igreja faz memória de São Martinho de Lima, um dos grandes santos da Igreja, e por isso vale a pena conhecer melhor a sua vida. Segue um vídeo contando a sua história. Amanhã veremos a segunda parte. Negro, pobre, filho ilegítimo, santo da Igreja. Essa é a história de São Martinho de Porres, o primeiro santo negro latino-americano. Em uma de suas imagens mais famosas, ele é representado com uma vassoura, que simboliza sua humildade e dedicação ao trabalho. Ele nasceu em Lima, no Peru, e também é por isso conhecido como São Martinho de Lima. Em seu tempo, sofreu muito a discriminação por causa da cor de sua pele. Mas é também verdade que ele foi realmente amado por milhares de outras pessoas, pessoas que tiveram suas almas tocadas pela caridade deste homem, um homem simples que se fez escravo de todos. Podemos dizer que foram bem-aventurados aqueles que tiveram o privilégio de desfrutar da sua presença. Conhecedor dos remédios naturais e tendo uma vida de fervorosa espiritualidade, Martinho ajudava a curar as dores do corpo e também da alma de uma população cada vez mais carente de amor. Agora eu quero relembrar aqui a profunda simplicidade desse homem que soube atrair tudo e todos para Deus. Martinho nasceu na cidade de Lima, capital do Peru, no ano de 1579. E é neste mundo que Martinho aparece. Ele nasceu com a cor dos escravos. Muitos diziam que ele nasceu com a cor da pele errada. Sua mãe era uma mulher inteligente, muito devota, e foi ela quem instruiu o filho no caminho de Cristo. Seu nome era Ana Velásquez, uma escrava liberta que nasceu no Panamá. Ela havia conquistado o coração de seu patrão aristocrático, o nobre senhor espanhol Juan de Porres. Desse relacionamento nasceu Martinho, um menino que estava destinado a viver o resto da vida na mais profunda miséria. Sua história poderia terminar aqui e seria apenas mais uma dessas histórias com aquele final trágico e enfadonho que todos já sabemos de cor, não é? Ou seja, sua crônica poderia se resumir à triste história de uma mulher solteira que carrega o estigma de ter um filho ilegítimo. Agora imagine essa pobre coitada a andar pelas ruas da América Espanhola do século XVI. De acordo com o curso natural dessa tragédia comum, Martinho teria nascido para ser inexistente. No dia em que ele foi registrado, por exemplo, ele recebeu apenas o nome da mãe. Naquele local do papel da certidão de batismo, onde deveria constar o nome do pai,
para não ficar em branco, foi colocado que Martinho era filho de um pai ignorado. Era como se Martinho não existisse neste mundo. Mas a sua história não termina dessa maneira. Ele era uma criança diferente, tinha um olhar esperto, estava sempre bem disposto, bem-humorado, e como diziam, não havia tempo ruim com o jovem Martinho. Até mesmo seu pai, o senhor Juan de Porres, percebeu as boas características do filho e ficou bastante contente com isso. O senhor Juan havia por muitos e muitos anos renegado a criança por causa da cor de sua pele. Mas no íntimo de seu coração, o senhor Juan sabia que, como cristão, ele deveria reparar urgentemente esse grave pecado. Anos depois, quando finalmente o senhor Juan de Porres foi escolhido para ser o governador do Panamá, reconheceu oficialmente seu filho mestiço e deixou condições para que ele e sua mãe pudessem sobreviver na cidade de Lima. Sua mãe era muito inteligente e falava muito bem o espanhol. Foi ela quem educou o filho, tanto nas primeiras letras como principalmente nos caminhos de Deus. Em muitas ocasiões, sua mãe reparou que o menino possuía uma graça especial. Por volta dos 8 anos de idade, Martinho sentiu interesse pelo trabalho de barbeiro e começou como aprendiz ali numa barbearia próxima à sua casa. E Martinho foi crescendo em graça e também em caridade, e tinha muita facilidade para aprender. E foi observando seus vizinhos farmacêuticos que Martinho teve contato com as primeiras noções básicas dessa profissão. Ele percebeu que seu mestre de barbearia era também um farmacêutico. E realmente naquela época ser barbeiro era o mesmo que dizer que o sujeito também era dentista e cirurgião. E ele logo aprendeu esse ofício com muita eficiência. É evidente que a graça de Deus já estava ali, agindo em sua vida e através dele. Rapidamente, sua rotina de trabalho na barbearia entrou num ritmo acelerado, pois vinha gente de todas as classes sociais em busca da ajuda do jovem Martinho. Frequentemente ele recebia pessoas com as mais diferentes necessidades. Uns, por exemplo, reclamavam de dor de dentes. E Martinho ali logo aplicava algum remédio adequado ou fazia ele mesmo a extração daquele dente. Outros chegavam com algum sangramento de uma ferida exposta e entrava em cena a figura do cirurgião Martinho. Nessas ocasiões ele costumava dizer: "Eu te medico, Deus te cura." O fato é que a pessoa saía mesmo dali bastante aliviada e eternamente agradecida. No entanto, a vocação religiosa falou mais alto no coração de Martinho. Seu desejo era vestir o hábito dominicano. Havia um convento de Santo Domingo de Lima, ou Convento del Santíssimo Rosário. Esse convento foi fundado em 1535, possui influências do estilo barroco e claustros de uma inconfundível beleza. Ali também podemos encontrar uma magnífica imagem da Santíssima Virgem do Rosário, que é a padroeira do Peru e da Ordem dos Pregadores. E era para esse convento que os olhos e o coração de Martinho olhavam fixamente com muita alegria. Sim, ele, aos 15 anos, já sabia muito bem que queria ser religioso desse convento. Sua mãe também ficou bastante feliz e aprovou a ideia do filho. Porém, naquela época, a Ordem dos Dominicanos, a Ordem dos Pregadores, não permitia a entrada de um irmão mulato. Porém, os superiores do convento, percebendo claramente que o menino tinha mesmo vocação religiosa, permitiram que ele entrasse para a ordem, mas como terciário, ou seja, não como religioso professo, que é aquele que professa os 3 votos eternos de obediência, pobreza e castidade. E Martinho, dessa forma, foi aceito como doado, ou donato, como eles diziam. Donato era uma espécie de alguém que faz tudo ali no convento. Martinho estava muitíssimo feliz por ter sido aceito na ordem. Ele realizava ali os trabalhos mais humildes, sempre com o espírito de servir e não ser servido. Ele cuidava da enfermaria, cuidava da roupa dos frades, cortava o cabelo de todos os irmãos ali, exercia a função de sineiro
e varria o chão com uma maestria impressionante. Tanto que mais tarde, em sua iconografia, ele será representado com uma vassoura na mão. Martinho ainda dedicava cerca de 6 a 8 horas por dia para a oração. Ele foi agraciado com vários dons extraordinários, como, por exemplo, o dom da bilocação, que é aquela graça de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Era fato notório e do conhecimento geral de que Martinho entrava através das portas fechadas, atravessava paredes em locais onde sua presença era mesmo necessária. Tudo isso era feito, evidentemente, pela graça e misericórdia de Deus para realizar a caridade e aliviar as dores de algum irmão enfermo. Que lição nós podemos tirar de hoje? Uma das grandes virtudes de São Martinho é a sua simplicidade. Ele não tinha nenhum traço de afetação. Não se preocupava com o que os outros pensavam dele, mas só queria viver para fazer o bem aos homens e também aos animais. Sejamos também pessoas simples, focadas em amar a Deus e ao próximo. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.